Olá, caros alunos! Agora que já nos apresentamos no vídeo anterior, vamos dar início agora no vídeo da semana 1, referente à unidade 1. Eu sou o professor Alcino e esta é a disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no setor público do curso de Administração Pública. A unidade 1 é referente à introdução aos sistemas e processos de informação. Nesta unidade, nós trabalharemos 3 subunidades: sistemas de processo de informação, sistemas e gestão integrada. Os objetivos desta unidade são conceituar sistemas diferenciando dados, informação e conhecimento. Então, ao final desta unidade, vocês precisam contemplar este conhecimento, descrever modelos representativos de sistemas, conceituar e classificar sistemas de informação, interrelacionar processos com sistemas de informação e, por último, identificar diferenças entre a gestão com foco departamental e a gestão por processos e a sua adequação aos sistemas de informação. Vamos lá? Começando então aí pela primeira parte da nossa unidade, sistemas e processos de informação. Primeiramente, é necessário que vocês compreendam o que é um sistema. Um sistema, ele pode ser, por exemplo, o já conhecido sistema solar. Veja, nós temos o Sol e planetas que estão se interrelacionando. Todas as partes desse sistema, como eu disse, se interrelacionam. Então, todos estão interagindo entre si e todos têm um papel que complementa o outro. Então, todos os planetas do sistema solar estão em órbita e uma órbita interfere na outra. E existem normas e regras a serem seguidas. No caso, por exemplo, da Lua, que está ao redor do nosso planeta Terra, existe uma regra que é a regra gravitacional, que faz com que ela se mantenha em órbita o tempo inteiro. Então, todo o sistema, vocês não podem esquecer, ele tem regras que precisam ser seguidas. Então, conforme Stern e Loudon, sistema é um conjunto de partes e componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Uma outra forma de analisar um sistema é por meio do modelo baseado em entradas, componentes, saídas e feedback. Esse modelo, como está representado neste gráfico, a gente pode observar que nós temos então a entrada, onde se dá início a esse sistema. Nós temos os componentes, que logo após eu vou explicar, que dá o processamento dessa entrada, e nós temos então a saída. Mas de início, vocês precisam compreender melhor o que é entrada. É tudo aquilo que o sistema precisa para operar, obtido externamente. Por exemplo, uma padaria. Uma padaria também é um sistema. Então, se formos analisar quais são as entradas desse sistema, ou seja, o que a padaria faz? Ela fabrica pão. Para se ter pão, é necessário ter matéria-prima. Então, é necessário que se tenha, por exemplo, trigo, ovos, queijo, manteiga. Então, tudo isso é necessário que se dê entrada nesse sistema, que é o exemplo da padaria. Quando se tem, então, a entrada dessas matérias, desse material, nós temos, então, o seu processamento. Ou seja, nós estamos, então, utilizando os componentes. Então, são todos os procedimentos internos do sistema que vai fazer com que se transforme os elementos de entrada. Então, os elementos que deram entrada, lembram aí? Foi o trigo, os ovos, o queijo, a manteiga. Então, esse material, essa matéria-prima que deu entrada no sistema padaria, vai ser processado, e aí nós temos, então, que é o ato de o padeiro amassar, fazer a massa e transformar isso no pão, né? Então, isso são os componentes. Esses componentes são o padeiro, o rolo do padeiro, os materiais utilizados aí, as ferramentas utilizadas para esse processamento do pão. Então, tudo isso são os componentes que compõem aí, os componentes que estruturam esse sistema padaria. E por fim, nós temos no final dessa
parte superior, nós temos a saída. Ou seja, se nós temos a entrada, que é de matéria-prima, trigo, óleo, ovo, manteiga, queijo, e aí nós temos um processamento, e no final, então, nós temos o quê? Um produto nessa padaria que é o que estaria assim, os resultados, né, que o sistema devolve ao meio externo, que é o pão, né? Então, o pão, nesse sistema padaria, é a saída que se tem desse processamento. No entanto, esse sistema não acaba por aí, né? Esse sistema, ele precisa de um chamado feedback, ou também chamado de retroalimentação. Corresponde aos tipos de saídas e servem de referência para modificar as entradas e ou processamento. No caso da padaria, nós temos já, como exemplo anterior, o pão de sal, que foi feito lá com aquela matéria-prima. No entanto, ao se perceber que teria possibilidade de modificar o produto, ou seja, por meio de um feedback, sentiu-se a necessidade de ter o quê? Um pão de doce. Então, esse é um outro produto que nasceu a partir desse feedback, né? E esse sistema, então, conseguiu alimentar o resultado, o produto, com mais um tipo de produto. Antes nós tínhamos o pão de sal e agora passou-se a ter o pão de doce, nesse sistema padaria. Compreenderam? A partir dessa noção que vocês tiveram agora sobre o que é sistema, e aí vocês podem perceber que nós já demonstramos aqui dois tipos de sistemas. Nós temos o sistema solar e nós temos o sistema padaria. Mas existem outros sistemas que vocês podem refletir e perceber o seu funcionamento. Esses sistemas, eles existem umas classificações para esses sistemas. Starr e Ladon classificam da seguinte forma: nós podemos ter o sistema aberto ou o sistema fechado. O sistema aberto é aquele sistema com elevada interação com o ambiente externo. Ou seja, esse sistema, quando ele consegue interagir plenamente com o ambiente fora do seu escopo, ele está tendo que um sistema aberto. Agora, se esse sistema possui baixa interação, nós chamamos de sistema fechado. Atenção, apesar de o nome ser sistema fechado, não quer dizer que ele é completamente fechado. Ele é mais fechado do que um sistema aberto, mas geralmente não se é completamente fechado. Algum nível de interação se tem com o ambiente externo. Para vocês entenderem melhor, vamos aos exemplos? Um sistema aberto. Vocês já ouviram falar do sistema operacional Linux? Então, ele é um sistema de código aberto e ele tem uma grande interação com vários programadores do mundo inteiro. Então, geralmente você consegue instalar gratuitamente, às vezes você paga apenas pelo manual, por algumas questões de instalação, mas o software em si, ele é gratuito ou muito barato. Então, o Linux, por exemplo, é um sistema aberto. Por outro lado, em contraposição, nós temos o iOS da Apple, que é um sistema fechado. Ou seja, ele tem alguma interação com o ambiente, mas em comparação com o Linux, ele é muito menos interativo no sentido de ter alguém contribuindo para o seu desenvolvimento. Você nunca ouviu falar de alguém que tenha, de algum programador de seu relacionamento ou na internet, que desenvolveu algo do iOS que não seja um funcionário da própria Apple. No caso do Linux, não. O mundo inteiro existem pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento, para outras versões, para o aprimoramento do sistema operacional Linux. Entenderam a diferença? Da mesma forma que nós podemos classificar como sistema aberto ou fechado, nós também podemos classificar pela questão da adaptabilidade. O sistema ele pode ser adaptável ou não adaptável. No caso de um sistema adaptável, é aquele que responde às mudanças por meio do monitoramento contínuo. Ou seja, é um sistema que está acompanhando as modificações que o ambiente está trazendo através da interação que se tem desse sistema com o ambiente. Exemplo, padaria.
A padaria, se ela é um sistema e está interagindo com o ambiente externo, ou seja, o mercado local, ela está então procurando se adaptar. Um pão de sal, um pão com gergelim, um pão de doce com coco, justamente através desse feedback. Então, quanto mais adaptável é esse sistema, mais aberto ele é a essas mudanças que estão ocorrendo no ambiente externo. Do outro lado, nós temos então o sistema não adaptável. Ele não prevê mudanças significativas diante das interações do ambiente. Seguindo o exemplo da padaria, ele nunca vai perceber que o mercado quer um pão de doce com coco. Ele vai sempre ficar naquele pão de doce que fabrica, que processa dentro do seu sistema, mas o mercado vem pedindo pão de doce com coco e ele ainda não percebeu. Um grande exemplo que nós temos na nossa história é com respeito à máquina fotográfica. A Kodak, ela era uma grande líder no mercado de fotografia analógica. Você se lembra daqueles filmes que se utilizava em máquinas fotográficas e que você precisava revelar posteriormente aquele filme? Então, a Kodak é uma empresa que era líder nesse segmento. Mas o que ocorreu com a Kodak? Outros fabricantes, outras empresas acabaram adaptando a tecnologia para o meio digital. Resultado, a fotografia digital tomou conta do mercado mundial e a fotografia por filme acabou, infelizmente, sofrendo um processo de entropia. Ou seja, essa empresa ela acabou reduzindo o seu tamanho porque ela não era o quê? Adaptável. As empresas que acompanharam a fotografia digital eram empresas com sistema adaptável, e aí ela conseguiu trazer uma tecnologia que está desenvolver e implementar uma tecnologia que está aí disponível até hoje. Mas alguns vão me dizer, poxa, Alcino, mas tem gente que ainda tira fotos com máquina analógica. Sim, mas não de forma massificada como é a venda de máquinas fotográficas. Compreenderam? Outro tipo de classificação que nós temos ainda, além das duas anteriores, é referente à temporalidade desse sistema. Esse sistema pode ser permanente ou temporário. Um sistema permanente, como o próprio nome diz, ele não tem prazo determinado para deixar de existir. Uma instituição, por exemplo, como o Instituto Federal, ela foi criada e ela não tem tempo para acabar. Ela está aí em funcionamento por 15 anos e a expectativa é que se fique mais 50 anos, né? Então, ela é uma estrutura, é um sistema permanente. Relembrando que o Instituto Federal, que foi exemplo dado agora, é um sistema também, ok? E nós temos também, do outro lado, o sistema temporário, ou seja, possui um tempo de operação pré-definido. Vamos aos exemplos? Em termos de governo federal, nós estamos falando do setor público, então o exemplo que nós temos atual é o governo federal. O governo federal, ele é um sistema permanente, concordam? Agora, se existe uma comissão da verdade, por exemplo, que existia lá no governo Dilma, um exemplo. Essa comissão da verdade, o próprio nome diz, é uma comissão. Ela é criada e ela tem um tempo de permanência, de existência, e até então, ela tem um tempo para acabar. Então, ela não é um sistema permanente. Ela é um sistema temporário. Então, ela tem início e uma data final para o seu encerramento. Então, o governo federal é um sistema permanente, a Comissão da Verdade é um sistema temporário. O que ocorre é que essas três classificações faladas até então, elas se complementam. O último exemplo dado sobre a Comissão da Verdade, ela pode ser um sistema temporário, porque ela tem tempo para acabar, é um sistema aberto, porque ela está aberta às interações externas e recebendo os resultados das interações externas e proporcionando mudanças no seu processamento, ou seja, o feedback é levado em conta. Em sistemas fechados, o feedback é pouco levado em conta, compreenderam? E adaptável, ou seja, é temporário, aberto e adaptável. Por que adaptável? Porque ao receber esses feedback, ou seja, é aberto e consegue receber o feedback.
sendo adaptável, ela vai então modificar os seus resultados conforme o feedback que está recebendo. Ok? Então, a Comissão da Verdade pode ser classificada como um sistema temporário, aberto e adaptável. Nós temos aqui essa figura do caderno didático e nela nós temos as interfaces do governo federal com entidades externas. Observem que nós temos então ao centro o governo federal, que é o poder executivo, e esse poder executivo ele interage com municípios, outros países, cidadãos, terceiro setor, organismos internacionais, estados, poder legislativo, Câmara, os deputados federais, senadores, judiciário, o Ministério Público e empresas de uma forma geral. Então percebam que esse é o sistema governo federal que está interagindo. Logicamente, é uma perspectiva externa de interação do governo federal, mas você pode também analisar o sistema por outro enfoque, né? Você pode trabalhar o sistema, por exemplo, da área da saúde, da educação, que são sistemas complexos e diferentes dessa situação. Por exemplo, de forma específica, hospitais lidam com a saúde, né, nesse sistema de saúde. Veja bem, agora que vocês compreenderam o que são sistemas e as classificações que nós temos nesses sistemas, é importante também que vocês compreendam o que é informação. Basicamente, nós precisamos tratar a diferença entre informação, dados, conhecimento, ideia e sabedoria. Então, para ilustrar, nós temos aqui um gráfico onde nós temos, em cada coluna, um tipo de atributo. Nós temos aqui os dados, nós temos depois a informação, conhecimento, ideia e sabedoria. Então, para a gente entender melhor, vamos exemplificar com a chuva. Veja bem, quando você está andando pela rua e cai uma gota d'água, você não sabe dizer se essa gota d'água foi de um ar-condicionado que pingou, se foi de uma chuva, se foi de alguém que jogou um balde pela janela do apartamento do prédio e respingou em você. Então, ao receber esse pingo d'água, isso é um dado. Por que é um dado? Porque ainda você não processou esse dado e não descobriu de onde vem essa gota. Você até suspeita que é chuva, mas você ainda não tem aquela plena certeza de que seja chuva. Quando você percebe que o céu está, o tempo está fechado, que mais água começou a cair em cima de você, aí você então tem agora uma informação. Ou seja, você processou aquele dado junto com outros dados e conseguiu cruzar e ter uma informação. Aí sim, a gente percebe ali que a informação é que você agora sabe que está chovendo, ok? Depois que você percebe que está chovendo, você vai ter que tomar alguma atitude. Você precisa saber o seguinte: eu vou ficar parado, continuar a molhar, eu vou entrar debaixo da marquise, eu vou abrir meu guarda-chuva, eu vou correr para dentro de um carro, eu vou correr e voltar para dentro de casa. Então, isso, você vai precisar processar isso e saber o que fazer com essa informação. Porque a partir do momento que você entendeu, você recebeu a informação de que está chovendo, você vai ter alguma atitude. E essa atitude é tomada com base no seu conhecimento. Você sabe que a chuva vai molhar, você está processando essa informação, e aí você vai ver, vai decidir o que fazer então com essa informação, com esse conhecimento. Então você vai tomar alguma decisão. Quando você está nesse processo aí de conhecimento, você vai ver, você vai ter uma ideia. Opa, como é que eu vou fugir dessa chuva? Ah, já sei, vou abrir um guarda-chuva. Por exemplo, uma ideia que você possa vir a ter. E o que você faz com tudo isso se chama sabedoria. Às vezes, você mora no Nordeste, onde falta água, e a chuva, ao invés de ser um problema, passa a ser uma solução. Então, ao invés de usar o guarda-chuva para se proteger, você pode usar o guarda-chuva para captar a água de uma forma mais concentrada. Então, vocês perceberam a diferença entre dados, informação, conhecimento, ideia e sabedoria? Atenção, no caderno didático nós não temos abordado ideia e sabedoria. Eu vou disponibilizar para vocês, aí vai ter aqui na plataforma um texto à parte sobre ideia e sabedoria. No nosso caderno didático, nós temos apenas a diferenciação entre dados, informação e conhecimento, tudo bem?
Então, chegamos ao grande momento. Nós já entendemos o que é sistema, nós já entendemos o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, ideia, sabedoria. Mas agora nós chegamos então na compreensão do que seria os sistemas de informação. Sistema de informação, o que você ouve o tempo inteiro dizer, cursos superiores com esse nome, sistemas utilizados o tempo inteiro nas empresas. A gente sempre nomeia como sistemas, mas o nome correto seria sistemas de informação. Bom, o que é então, afinal, os sistemas de informação? É um tipo especializado de sistema formado por um conjunto de componentes interrelacionados que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novas informações. Olha que bacana. Olha como a conceituação de sistema já está bem clara na conceituação de sistema de informação. Quando fala que está coletando dados e informações, você já sabe a diferença. O dado é o pingo de chuva. A informação é a chuva já, ou seja, eu sei que agora está chovendo. Então, esses dados e informações são coletados. Então, quando se fala coletados, eles estão dando o quê? Entrada no sistema, certo? E essa entrada a gente vai ver que pode ser, por exemplo, através de um teclado. Então, essa coleta de dados e informações ocorre, a manipulação e processamento também, ou seja, aqueles componentes lá que vão processar esse dado, né? E finalmente dá saída a novas informações. Então, e aí encaixa lá com o modelo do sistema, que é justamente aquela saída e o feedback, e essas novas informações podem gerar uma nova entrada e por aí vai, um ciclo que não acaba mais. Então aqui nós temos aqui graficamente demonstrando o que seria esses sistemas de informação. Então veja bem, nós temos então, no meio desse esquema, nós temos a entrada de recursos de dados. É aquele momento ali que você pega o seu teclado e digita algum texto ou algum dado no sistema. Esse dado ele é processado, então ocorre o quê? O processamento de dados e informações. Então, o computador, o software vai receber aqueles dados, ele vai processar aquele dado e vai então ter uma saída. Ou seja, essa saída vai ser alguma informação que foi processada com base naqueles dados. Essa saída, ela se dá por meio do monitor, por meio da impressora. Então, isso tudo são dispositivos de saída. Então, veja bem, o hardware, ele acaba também se integrando nesse sistema. Na parte superior, nós temos aí o controle de desempenho do sistema. Nesse processamento de dados e informações, nós temos, que faz parte dele, então, esse controle de desempenho do sistema. O que seria esse controle? É justamente fazer com que o sistema tenha um bom desempenho. Por exemplo, quando você digita o CPF em algum sistema, se você digitar um número errado, dependendo do sistema, a maioria dos sistemas avisam que o CPF está incorreto. Por que isso ocorre? Porque o CPF nosso, os últimos dois números, que são os dígitos verificadores, eles são calculados com base nos 9 números anteriores. Então, ao digitar o número, algum número errado, o dígito verificador não vai bater com os números anteriores. Então, isso vai ajudar a manter os CPFs corretos de todos que digitam. Isso é uma forma de manter o desempenho do sistema. Entenderam? Outro componente também desse processamento são os armazenamentos de recursos de dados. Esses armazenamentos, eles podem ocorrer em sistemas de bancos de dados, né? Você já deve ter ouvido falar desse termo banco de dados, é onde se guardam esses dados. Esses dados são processados, mas em algum lugar ele vai armazenar. De uma forma mais clara, é como se fosse um grande computador chamado servidor, e ele serve então alguns softwares que vão servir para armazenar esses dados de forma segura, ou de uma forma mais moderna, por nuvem. A nuvem é uma forma de armazenamento, só que não é local. A nuvem, ela se armazena os dados em um servidor que a gente não conhece, está, como se diz, na nuvem, está longe da gente, está acima do nosso computador, do nosso dispositivo que estamos utilizando. Bom, veja bem, acima nós temos então os recursos humanos, que são a parte mais importante dos sistemas de informação.
são os usuários finais, os profissionais da área de sistema de informação, da área de TI. Então, todos esses recursos humanos estão envolvidos nesse sistema. Sem o sistema, não há como... sem esses recursos humanos, não há como existir os sistemas de informação. É muito importante isso ficar claro, porque às vezes um especialista da área de informática, ou você que está optando por trabalhar apenas com o lançamento de dados no sistema, você opta por dizer assim, eu não gosto de relacionar com pessoas no trabalho, eu não gosto de clientes. Eu prefiro ficar utilizando apenas o computador. No entanto, o uso desse computador envolve outras pessoas. Os dados processados, ele tem o objetivo de informar alguém, de chegar a uma outra pessoa. Então não adianta. Nesse sistema, os recursos humanos, eles são primordiais e se fazem presente do início ao fim. Abaixo ali de armazenamento de recursos de dados, nós temos então os recursos de dados, né, que são os bancos de dados e bases de conhecimento. O banco de dados, vocês já ouviram dizer, é onde se guarda os dados. Conhecimento, onde se guarda o quê? O dado que se transformou em informação, que se transformou em conhecimento. Então, são bases que guardam esse conhecimento também, ou seja, algo já processado. Nós temos os recursos de rede, que são os meios de comunicação e suporte de rede, a banda larga, a internet de banda larga, a internet 3G, a rede de computadores do seu local de trabalho, aqueles cabos azuis que interligam um computador ao outro. Nós temos agora, ali do lado esquerdo, nós temos os recursos de hardware, que são as máquinas e mídias, ou seja, o computador em si, a impressora, o scanner, a impressora multifuncional, o monitor, enfim, todos esses equipamentos, né, que são a parte física desse sistema de informação. As mídias se referem ao CD, ao DVD, o uso é pouco atualmente, não se usa muito CD e DVD mais, poucas empresas utilizam isso, mas ainda existem aquelas que utilizam esse tipo de mídia de armazenamento. Mas hoje em dia é muito comum utilizar as nuvens e também pendrives, ainda se usa muito pendrive. Bom, do lado direito nós temos então finalmente os recursos de software. Esses recursos de software são os programas e procedimentos que se tem ali para se contemplar esse sistema de informação. Então, uma vez contemplado esse sistema de informação, a gente percebe que essas partes interagem entre si. Agora, como se classifica então os sistemas de informação computadorizados? Como que eles podem se classificar? Bom, veja bem, nessa figura, que inclusive está disponível no caderno didático, a gente percebe que do lado esquerdo nós temos os níveis de gestão. Nós temos primeiro o nível estratégico, nós temos o nível gerencial, nós temos o nível de conhecimento e o nível operacional. Cada nível desse exige certos conhecimentos e tem sistemas apropriados para eles. Abaixo da base da pirâmide, nós temos os setores, as áreas funcionais. O setor de vendas e marketing, o setor de fabricação, o setor de finanças, o setor de contabilidade, o setor de recursos humanos. Observe que cada um desse setor, ele está ali, ele tem uma parte da pirâmide, ele tem uma coluna que vai encontrar lá na ponta, lá em cima, né? Vai afunilando o nível estratégico, né? O nível estratégico da empresa, da organização, é menos gente do que o nível operacional, onde é chamado chão de fábrica, né? Uma analogia aí às indústrias. Bom, do lado direito nós temos os grupos. E esses grupos são o quê? São os gerentes sêniores, que estão nesse nível estratégico, os gerentes médios, que estão no nível gerencial, os trabalhadores de conhecimento de dados, que estão no nível de conhecimento, e os gerentes operacionais, que estão no nível operacional. Observe que para cada nível desse, para cada grupo desse que está aí representado, nós temos um tipo de sistema representado por essas letrinhas, SAD, SIG, SIG, SPT. Vamos entender o que é isso? Primeiramente, no nível operacional, nós temos os chamados sistemas de processamento de transação, chamado SPT.
Qual o objetivo desse sistema? Ele monitora, coleta, armazena, processa e distribui os dados das diversas transações no interior desta organização. Que tipo de sistemas são esses? Gestão de materiais, faturamento, folha de pagamento. Então, são sistemas que você dá entrada e existe um processamento e uma saída, mas que resolve, por exemplo, a questão do estoque. Ou seja, chegou o material, deu entrada naquela quantidade de material, as informações específicas, e aí se gera um relatório e sabe que o estoque como anda. Então, isso é algo do nível operacional. Aqui nós temos aqui um exemplo de um esquema de um SPT. Observe que tem a entrada do pedido e essa entrada implica em ser pedidos online ou por telefone ou também vindos do pessoal de vendas. Nós temos então ali abaixo o processamento, onde vai se poder ter consultas, ou seja, a partir do momento que você tem um pedido, eu preciso saber se esse cliente ele tem crédito na praça, ou então se já existe dados dele aqui na organização. E também se existe estoque disponível para a venda desse pedido que está sendo feito. Uma vez consultado, alimenta esse processamento e nós temos então as saídas, ou seja, o pedido foi feito, então essa vai ter uma saída que vai para o contas a receber, relatório de atividades da venda, mapa de vendas diárias, pode ser um relatório ou informações que alimentam um outro SPT. Bom, abaixo então nós temos então a integração. Vai haver integração das notas aos depósitos de mercadorias, integração com as aplicações financeiras, notas contra as faturas, ou seja, integração com outros sistemas como eu citei há pouco. Depois que se tem aí a resolução do nível operacional, sistemas que contribuem para o nível operacional, nós temos então outros sistemas que podem ajudar no nível de conhecimento e o nível gerencial. São os SIGs, Sistemas de Informação Gerencial. O SIG, ele extrai informações de base de dados e compartilha, compartilhada. O SIG, ele extrai informações da base de dados compartilhada e de processos e geralmente são gerados daqueles SPTs que a gente falou anteriormente. Ou seja, aqueles SPTs do nível operacional podem alimentar esse SIG e gerar informações que podem contribuir para o processo decisório. Quais são os relatórios que temos nos SIGs? Nós podemos ter relatórios programados, aqueles que saem todos os dias, por exemplo, estoque. Todos os dias deu entrada e saída do estoque, então há necessidade de controlar esse estoque e saber como anda ali a quantidade de materiais estocados ali naquela organização. Então, um relatório que já existe no sistema e já é comum a sua elaboração. Os relatórios de pontos críticos são aqueles que vão exibir situações fora dos padrões. Por exemplo, é necessário saber, isso já se passou algum tempo, estamos tendo problema ali nos produtos, o pessoal está devolvendo demais. Precisamos de um relatório que mostre a data de validade dos produtos, ou seja, os que estão próximos a vencer. Os produtos que estão com data de validade próxima de ser vencida. Então, para que isso? Já que tinha muita reclamação lá na venda de produtos, muita gente devolvendo produtos, alguma coisa está errada, alguma coisa crítica está acontecendo. Então, esse relatório vai acusar o que precisa ser retirado ali das vendas para que não ocorra mais esse tipo de reclamação e outras providências sejam tomadas, né? Então, é algo que resolve pontos específicos, pontos críticos. Não é algo apenas da rotina. Isso pode até se tornar rotina, mas não é uma rotina, não é uma coisa diária. É uma coisa eventual que precisa ser tomada situações, resoluções para determinadas situações que se resolvam alguns pontos críticos. E por fim, nós temos chamado relatórios ad hoc. O que significa ad hoc? É fim específico, ou seja, são relatórios que são bem específicos, que são bastante esporádicos. Então, por exemplo, a necessidade de criar consultas para descobrir, por exemplo, quantas marcas de fralda descartável existem para a campanha de marketing.
por exemplo. Então, o setor de marketing pode estar demandando aí que se verifique quantas marcas de fraldas descartáveis estão disponíveis ali para se fazer uma campanha, uma promoção para esse tipo de público, tá? Então, isso é um relatório que foi demandado, que foi desenvolvido para esse fim, que até então ele não existia. Bom, e o último tipo de sistema que nós temos é o chamado sistema de apoio à decisão. Já contemplamos aí o nível operacional, os gerentes operacionais, né? Já se contemplou o nível de conhecimento e o nível gerencial, ou seja, os trabalhadores de conhecimento e de dados e os gerentes médios, e agora falta contemplar o nível estratégico da organização, os gerentes sêniores, os presidentes, os diretores, tá? E o sistema que consegue contemplar esse tipo de necessidade é o chamado SAD, Sistema de Apoio à Decisão. Ele trata situações com problemas semi-estruturados ou não estruturados. O que seria problemas semi-estruturados ou não estruturados? São problemas que ainda não se enxergou claramente dentro de uma organização. Por exemplo, pode ser que as vendas estejam caindo porque está chovendo muito. Então, essa informação de chuva é algo externo e isso não vai se descobrir claramente dentro da empresa. Então, é necessário que se tenha, através de alguns sistemas, cruzamento de dados que vão levar, que podem ser cruzados aí com outros dados externos, por exemplo, do clima, e perceber que durante o período chuvoso a queda nas vendas caíram. Ou naquela estação do ano, no inverno, há uma queda anual sempre naquela época, ou seja, a sazonalidade, repetindo, a sazonalidade então se torna importante, um fator importante que se deve ser considerado. Então veja bem, um outro sistema de apoio à decisão que nós temos aí, que é muito conhecido pelo Brasil, é o DataSUS. No DataSUS você consegue descobrir várias informações de pacientes do SUS, de questões financeiras, de gestão, enfim, muitas informações. Então, dependendo do tipo do seu negócio, você pode utilizar esse sistema externo para apoiar as suas decisões e cruzar os seus dados, né, internos com esses externos e tratar então de situações semi-estruturadas ou não estruturadas, ok? Quais são as características dos SADs, do Sistema de Apoio e Decisão? Eles têm manipulação de grande volume de dados, você já deve ter ouvido falar do Big Data, ou seja, é a grande quantidade de informações. Então você consegue processar essa grande quantidade de informações e Big Data, analisar, então tomar uma decisão. Então por isso que eu já apoio a decisão, porque a partir dessa grande quantidade de informação você consegue ter algo analisado e chegar a uma decisão. Tem empresas, por exemplo, que chegaram à conclusão, um case muito famoso no marketing, onde se percebeu que a venda de fraldas descartáveis estava atrelada à venda de cerveja. Aí quando foram cruzar os dados, perceberam que os pais, que são ali os pais, os novatos, né, os pais novatos, que tinham que comprar, não só novatos, mas os pais que iam comprar fralda para os seus bebês, eles não podem sair, ter uma vida noturna, uma vida social mais fora de casa. Então o que eles faziam? Compravam a fralda e compravam também a cerveja. Então os supermercados entenderam que esse tipo de produto pode ser vendido, disponibilizado um próximo do outro para permitir que se convença a venda de cerveja para quem compra fralda. Bom, outra característica dos sistemas de apoio e decisão, obter e processar dados de fontes diversas. Então, a grande vantagem desse tipo de sistema é que você está utilizando vários sistemas externos juntamente com seus sistemas internos, e esse cruzamento permite processar informações que vão apoiar a decisão, como o exemplo da chuva que eu falei. A princípio, a chuva, o fato de estar um clima chuvoso, a princípio não interfere internamente nas suas vendas. Mas, logicamente, a ida ao supermercado se torna mais difícil. Então, é um dado externo que pode ser
processado e utilizado junto com os seus. Outra característica, flexibilidade de relatórios e de apresentações. Então você consegue criar várias formas, né, visuais para apresentar os seus dados e criar relatórios do jeito que você, da forma que você necessitar. Então é muito flexível, são sistemas que permitem grande flexibilidade de criar relatórios de qualquer tipo, de cruzar qualquer tipo de informação. Você pode também você tem como característica nos SADs a análise de simulações por metas. Você pode, por exemplo, estabelecer uma meta de crescimento das vendas ou então de certo comportamento da arrecadação municipal e você pode lançar variáveis dentro desse sistema e ele vai demonstrar que para atingir aquela meta é necessário aumentar outros números. Por exemplo, não necessariamente é necessário aumentar o número de vendas, que é um pouco óbvio, por exemplo, uma empresa, um supermercado. É óbvio que se vender mais, a meta é inclusive esta, vender mais. Mas outras metas podem, outras informações podem estar diretamente ligadas às metas. Por exemplo, essa meta pode estar atrelada, por exemplo, à quantidade de faltas de funcionários. Quanto menos funcionários faltarem ao serviço, mais probabilidade de atingir as metas vai se ter. E o que a empresa, então, pode fazer para evitar essa falta ao serviço? Melhorar o clima organizacional, fazer exames periódicos, melhorar o nível salarial, né? O que faz com que o funcionário falte ao serviço? Então, isso pode ser atacado diretamente e contribuir para o atingimento de metas. Então, são coisas que acabam interligadas umas às outras. Outra característica, suporte às abordagens de otimização, de satisfação e da heurística. Então, esse tipo de questões de sistemas, esse tipo de usabilidade, esse tipo de otimização pode ser feito. Ou seja, você pode configurar, você pode trabalhar a interface da forma que você desejar para melhor visualização e tratamento desses dados. Bom, o que compõe um SAD? É o banco de dados, que a gente já falou, um banco de modelos. O que seria esse banco de modelos? Abaixo eu coloco uma legenda. O banco de modelos estatísticos. É o seguinte, que tipo de modelo estatístico você estará utilizando? Vai utilizar uma análise de componente principal? Uma análise fatorial? Que tipo de estatística, né, que está sendo utilizado para processar esses dados? Porque para você cumprir metas, para você fazer cruzamento de dados, às vezes é necessário usar uma série temporal. E isso a gente vai ver na estatística que permite a previsão de alguns comportamentos. Então, esse banco de modelos pode vir a ter esse tipo de modelo estatístico. Temos também nesse componente a interface com outros sistemas, ou seja, o sistema pode fazer uma interface, por exemplo, com o DataSource, que é algo externo. Temos também a interface com o usuário, que é o grande motivo disso tudo, que é relacionar aí esses dados, as informações com o usuário, e observe que essa interface com o usuário, ela é feita justamente no gerador do sistema de apoio à decisão, o gerador de SAD. Ou seja, é a frente, né, do sistema, que por trás dele tem o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, que vai gerenciar ali aquele banco de dados. Por trás do gerador de SAD nós temos também o SGM, que é o Sistema Gerenciador de Modelos, que vai gerenciar o banco de modelos. E por fim, para estar ali completando esse componente do gerador de SAD, nós temos a interface com o banco de dados externo. Quando ocorrer de ter um contato, se puxar informações, por exemplo, sistemas do Instituto Federal que puxam informações da CAPES, do MEC, do Ministério da Educação, para gestão interna da instituição. Tá? Então, tudo isso compõe o sistema de apoio à decisão. Quando se tem todos os sistemas disponíveis, a gente não pode deixar de pensar em ter uma integração desses sistemas. É o que a gente chama de gestão integrada, um complementando o outro. Para que a gente compreenda essa gestão integrada, primeiro é necessário entender os tipos de gestão. Nós temos primeiro o tipo de gestão por função. Veja bem, nós temos de um lado aqui
essa primeira pirâmide, que são as barreiras hierárquicas. Observe que o chão de fábrica está separado por níveis da chefia, que está lá no topo. Ou seja, a hierarquia, existe uma barreira. O operário que está lá no chão de fábrica, ele não tem contato com os outros níveis da organização, né? Por outro lado, nós temos a pirâmide das barreiras funcionais. Observe que cada um desses traços aí que estão na vertical são os setores. Observe que eles também estão separados entre si. Eles não se comunicam, eles não se interrelacionam. E por fim, nós temos então um cruzamento das barreiras hierárquicas com as barreiras funcionais, o que leva a ter então as ilhas isoladas de conhecimento. Ou seja, a partir do momento que nós temos a barreira hierárquica e a barreira funcional, há um cruzamento e a gente vai perceber que os processos ficam isolados então nessas divisões. Ou seja, a gestão por função, ela desempenha a sua função de forma específica. Por exemplo, se existe um setor de contas a pagar na organização, esse setor que trabalha na gestão por função vai se preocupar apenas com o pagamento das contas, nada mais. Se ele não receber uma conta para pagar, ele não vai se interessar em descobrir o porquê que não chegou. Ou seja, se ocorrer um problema da equipe lá do malote, da equipe de transporte que traz a documentação para providenciar o pagamento, essa gestão vai entender que ela não tem nenhuma obrigação com isso. Ela precisa simplesmente receber esses pagamentos para serem feitos e ponto final. Essa é a gestão por função. Essa é a grande desvantagem da gestão por função, porque os processos ficam isolados e não ficam integrados. E aí nós temos a outro tipo de gestão, que é uma gestão mais moderna, que é a gestão por processos. Primeiramente, é necessário entender o que seria um processo. É uma sequência de atividades interligadas, caracterizada por insumos, ou seja, entradas, inputs, mensuráveis que agregam valor às saídas. Então, o processo sempre vai ter um resultado melhor do que o outro, né? Então, essas sequências de atividades estão interligadas. Quando eu falo sequências de atividades interligadas, nós estamos interligando aí várias funções, né, que vai então permitir que esse processo esteja fluindo entre setores, inclusive. Mas aí o processo, a gestão por processo, ela pode se dividir. O processo pode ser funcional ou de negócio. Vamos entender então o processo funcional. Então veja bem, nós temos de um lado aqui os fornecedores, do outro lado nós temos os clientes. Esses fornecedores, eles interligam-se com os clientes por um processo, ou seja, o produto é fornecido e posteriormente acaba chegando para o cliente. Então entende-se que isso é um processo. Como se agrega valor na organização? Os dois lados estão preocupados com isso. Clientes mais importantes que funções. Ou seja, a função, ela não é a mais importante. O que importa é que o resultado seja o melhor para o cliente. Como o trabalho é feito atualmente? Como é o fluxo de informações de materiais? São grandes questões que se perguntam o tempo inteiro para se melhorar processos. E nesse sentido, a gente vai perceber que num processo como esse aqui de fornecedor e cliente, várias áreas, vários setores, aquelas pirâmides separadas estão envolvidos. Só que dessa vez estão envidando esforços conjuntos para que chegue ao cliente o produto final. Então compras, contabilidade, finanças, vendas estão todos envolvidos para que se chegue de forma eficaz à venda de produto. Nesse exemplo aí do processo funcional, o setor de compras ele vai passar o quê? A se preocupar em comprar, estocar e pagar as compras, e não mais ficar só por contas, com o objetivo de apenas pagar conta. Não vai mais existir isso. Vai ter um setor que vai estar interligado e vai estar preocupado em gerenciar todo o processo de compras. Alguém preocupado em comprar e fazer com que tudo funcione até o final, e não somente pagar contas. Então essa é a grande diferença, a gestão por função, preocupados, por exemplo, nesse exemplo aqui do processo funcional, na verdade seríamos várias funções, várias gestões separadas. Aquelas são integradas e todo o processo de compras, então, ele é contemplado.
No processo de negócio, já é algo mais avançado. O setor de contas a pagar, ele além de se preocupar com as contas a pagar ou só com as compras, ele vai se preocupar com a qualidade dos produtos vendidos aos clientes. Ou seja, o produto que é entregue ao cliente, ele também vai participar desse processo de qualidade, para que o negócio como um todo esteja contemplado. Então, cada um dos setores estão interligados e preocupados em garantir o melhor para o cliente. Aqui nós temos então, no próprio caderno didático, nós temos este quadro que está trazendo diferenças entre a gestão por função e a gestão por processo. Então peço que vocês leiam esse quadro no caderno didático. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na autonomia operacional, na organização funcional, a tarefa é executada sob rígida supervisão hierárquica, ou seja, fica naquele nível, né, e alguém precisa estar acompanhando aquela tarefa para ser cumprida. Na organização por processos, existe o fortalecimento da individualidade, ou seja, cada um sabe, tem autonomia, ele tem autoridade para tomar decisões, e o grande objetivo é fazer com que o negócio ele ande e o negócio contemple lá o seu produto final. Então, o indivíduo tem autonomia dentro da organização por processo. Já na organização funcional, o indivíduo não tem tanta autonomia. Bom, no relacionamento externo, na organização funcional, existe pouco direcionamento e maior concentração interna. Já na organização por processos, existe um forte incentivo por meio de processos colaborativos de parcerias, ou seja, que se busque parcerias de setores externos ou até mesmo externa à organização, tudo com o grande objetivo de ter qualidade, de entregar o melhor produto que o negócio se propõe. Se o negócio for educação, que tenha a melhor aula possível e todos estão envolvidos, imbuídos nesse valor. Bom, então é isso, pessoal. A unidade 1 encerra por aqui. Vocês agora estarão com a atividade de aprendizagem disponível para desenvolvê-la, e aí a partir daí, na próxima semana, estaremos disponibilizando então a aula da unidade, a aula 2, que estará contemplando parte da unidade 2. Até lá!